Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais uma aula aqui no canal. Na aula de hoje eu vou trazer para vocês esse belíssimo centro de mesa, que é o centro de mesa coral, que eu fiz adaptações, né? Agora nós temos aqui o centro de mesa coral com flores. E eu confesso que eu fiquei apaixonada, eu espero que vocês gostem de me acompanhar a mais essa videoaula. Se você está iniciando na arte do crochê, não se preocupe, porque eu sigo com vocês carreira a carreira. As explicações estão bem detalhadas, o passo a passo não é difícil, é bem fácil. São 28 flores aqui no total. Essa flor que eu utilizei aqui é a flor rosa, já tem videoaula aqui no canal, se você ainda não viu. Eu vou deixar o link passando aqui nos cards, olha, para você ir lá fazer sua florzinha e depois você retorna aqui nessa videoaula para estar confeccionando o seu centro de mesa. Vou passar para vocês agora toda a listinha de materiais que nós vamos precisar. Bom, pessoal, aqui na minha peça eu usei barbante, tá? É o barbante Apollo da Círculo, essa cor aqui é a cor 20, lembrando que você pode usar a cor de sua preferência. Usei fio 6 para fazer o meu centro de mesa, mas você pode trabalhar no fio 4, a peça fica menor e mais delicada. E você pode seguir o mesmo passo a passo também trabalhando com o fio 8 e usar essa mesma peça como tapete aí, que fica lindo também. Desse fio aqui, na cor cru, nós vamos usar em média 820 gramas, tá? Você pode usar Barroco Max Color ou outro fio de sua preferência. 820 gramas em média, então, deste fio aqui. Para as flores, eu usei o fio Charme da Círculo. Aqui nesse vídeo, segue a confecção do tapete e a aplicação das flores. Para você fazer a florzinha, você vai seguir a outra videoaula, que eu vou estar deixando o link, conforme eu disse aí para vocês na descrição do vídeo. Você pode usar a flor de sua preferência também. E essa cor aqui do fio Charme é a cor 3048, a cor Flamingo. Eu usei um novelinho desse aqui, que contém 150 gramas de fio e um pouquinho do segundo novelo, tá? Então, vai em média aí 180 gramas de fio Charme para você confeccionar todas as suas florzinhas. Eu utilizei 28 flores no meu centro de mesa. Usei também para as florzinhas o fio Charme da Círculo, essa cor aqui já é 9392, que é o verdinho, um novelo de 150 gramas dá e sobra. Para confeccionar as minhas florzinhas, eu usei agulha de crochê 2,5 mm. Para confeccionar o meu centro de mesa, eu usei agulha de crochê 3,5 mm. Vamos precisar também de pérolas, vamos precisar de cola pano da Círculo para os arremates finais e uma tesoura para os nossos arremates. Lembrando que todos esses materiais vocês encontram com segurança e com facilidade lá no site do Armarinho São José, que é parceiro aqui do canal. E o link do site você encontra logo abaixo na descrição do vídeo. É só clicar e ir lá fazer suas comprinhas e receber aí na comodidade de sua casa. Bom, eu vou iniciar minha peça com o círculo mágico, mas eu sempre lembro vocês que está iniciando na arte do crochê e tem dificuldade. Para essa peça aqui, a quantidade de pontos que nós vamos colocar dentro do círculo, você pode fazer em média 8 a 9 correntinhas e fechar o círculo com ponto baixíssimo, tá? Círculo mágico eu deixo uma pequena sobrinha, envolvo assim em 2 dedos, o fio que vem do novelo eu deixo para cima, travo aqui com o meu dedo anelar, com o apoio aqui da agulha, olha, eu já busco o fio que vem do novelo e vou girando, para mim fazer aqui a minha primeira laçadinha, olha, busca sempre o fio que vem do novelo. Travei, já é minha primeira correntinha, solta todo mundo, subo mais 2 correntinhas, completando 3 correntinhas iniciais, ou seja, meu primeiro ponto alto. Laço, volto no círculo, o segundo ponto, o terceiro. Nós vamos ter aqui dentro do círculo um total de 24 pontos altos, tá? Aqui já é meu quarto ponto, contando com as 3 correntes iniciais. Aqui já estou com 22 pontos altos, 23 e 24. Feito isso, eu dou aquela alongada para não escapar. E aquele fiozinho que eu deixei sobrando lá do círculo, olha, eu dou uma fechadinha. Por enquanto, gente, olha, é só até os pontos se encontrarem aqui, tá? Olha, dessa forma aqui, não puxa totalmente. Ok? Retomo aqui o trabalho. Vou finalizar com ponto baixíssimo aqui, ó, no pezinho da terceira correntinha, aonde nós iniciamos. Ponto baixíssimo, primeira carreira finalizada. Subo daqui 3 correntes, quem preferir pode subir 2, que equivale a 1 ponto. Laço, no próximo ponto do lado, faço meu segundo ponto alto e o terceiro ponto no ponto do lado. Um bloco de 3 pontos, ponto sobre ponto. 2 correntes, não vamos pular ponto, tá? Eu já venho no próximo ponto e inicio mais um bloco. Um ponto alto,
no próximo o segundo e no próximo o terceiro. Já é meu segundo bloco. Nós vamos ter aqui um total de 8 blocos de 3 pontos, com 2 correntes de intervalo entre um e outro. 2 correntes, vem já no próximo ponto, olha, não estou pulando ponto, tá? Todos os 24 pontos serão utilizados. Já fiz um ponto, no próximo o segundo e no próximo o terceiro. Já é meu terceiro bloco de 3 pontos altos. 2 correntes de intervalo e repito por toda a volta. Aqui estou finalizando a minha carreira, já estou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocos, 2 correntes, sem pular ponto, só me restam 3 pontos a serem trabalhados. Trabalho o primeiro, no próximo o segundo, e no próximo, e no próximo o terceiro. Meu 8º bloco de 3 pontos altos, 2 correntes e finalizo sempre no pezinho da terceira correntinha com ponto baixíssimo. Bom, finalizamos com um baixíssimo, agora eu vou caminhar até esse último ponto aqui, desse bloquinho de 3 pontos. Eu estou sobre o primeiro ponto, faço um baixíssimo também aqui sobre o segundo ponto, e um baixíssimo sobre o terceiro ponto. Estando aqui sobre o meu terceiro ponto, eu dou início à próxima carreira, subindo 3 correntes, altura de um ponto alto. No intervalo de correntinha, eu faço um leque de 2 pontos altos, 2 correntes de intervalo e mais 2 pontos altos, no mesmo intervalo. 1 e 2. No meu próximo bloquinho que eu tenho à frente, eu uso esse primeiro ponto dos 3. Aqui eu usei o último. Desse lado aqui, eu faço um ponto alto sobre o primeiro ponto. Então, aqui nós temos construído o nosso primeiro leque de 3 pontos, 2 correntes, 3 pontos. Serão 8 leques no total. Esse já é o primeiro. Entre um leque e outro, eu faço apenas uma corrente de intervalo. Nesse mesmo bloquinho aqui, olha, eu pulo um ponto e venho no próximo. Um ponto alto e vou construir o meu próximo leque. No intervalo de correntinha, 2 pontos altos, 2 correntes de intervalo e mais 2 pontos no mesmo intervalo. No outro bloquinho que eu tenho aqui à frente, desse lado aqui, é sempre assim. Nesse bloquinho você faz no último, no próximo você faz um ponto alto no primeiro. Então, eu venho nesse primeiro ponto do bloco, um ponto alto, concluindo o meu segundo leque, ok? Uma corrente entre um e outro. Vamos mais uma vez aqui juntinho com vocês. Pulo um ponto aqui do meu bloco, venho no próximo, um ponto alto. No intervalo, eu começo a construir o meu próximo leque. 2 pontos, 2 correntes e mais 2 pontos. No próximo bloquinho, concluindo o meu leque, eu venho sobre o primeiro ponto e faço um ponto alto. Uma corrente e sigo a mesma repetição. Aqui já é meu terceiro leque, serão 8 no total. Aqui já estou finalizando a carreira, já tenho aqui um total de 7 leques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, uma corrente. Pulo esse ponto do bloco, venho no próximo, um ponto alto, já iniciando o meu último leque. No intervalo, 2 pontos. 2 correntes de intervalo e mais 2 pontos ainda aqui no mesmo intervalinho. E para concluir totalmente aqui esse meu último leque, um ponto alto, olha, sobre o primeiro ponto. Lembra que a gente caminhou até o terceiro aqui? Então, nesse primeiro, a gente deve fazer esse último pontinho. Ele fica um pouco difícil de pegar, porque a gente fez um baixíssimo ali nele, tá? Olha, meu último leque concluído. Uma corrente e finalizo com baixíssimo no pezinho da terceira correntinha. Quem estiver subindo 2 correntes, finaliza na segunda. 8 leques. Agora, gente, é só repetição. A gente vai só aumentando esses leques, dando formato de folha no nosso centro de mesa coral, tá? É muito fácil, é só repetição. Sempre que você finalizar a carreira, as demais também serão sempre assim. Você vai sempre caminhar até o segundo ponto de base. O primeiro sempre vai deixar sem trabalhar. Então, eu estou sobre o primeiro, caminho até o segundo. Mais um baixíssimo aqui sobre o segundo. Estando sobre o segundo, eu subo as 3 correntes, altura do primeiro ponto. Sigo sempre trabalhando ponto sobre ponto nos demais, eu tenho apenas mais um.
Então, um ponto alto. E no intervalo do nosso leque, sempre vamos manter 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos no mesmo intervalo, até a gente chegar nas carreiras de diminuições. Quando chegar nas carreiras de diminuições, aí muda um pouco, eu vou voltar com vocês. Mas nas carreiras de aumento, é sempre essa mesma repetição, tá? Do outro lado do nosso leque, eu sigo com ponto sobre ponto, já no primeiro ponto aqui. E deixo o último sem trabalhar, então eu tenho apenas 2 pontos aqui a serem trabalhados, tá? O último também fica sem trabalhar, sempre assim. Uma corrente entre um leque e outro, passa para o outro e repete. Pula o primeiro, sempre vai pular o primeiro, sempre vai trabalhar ponto sobre ponto nos demais, não importa com quantos pontos você esteja, e sempre no intervalo do leque, você vai manter aquele leque de 2 pontos, 2 correntes e mais 2 pontos. Do outro lado aqui do nosso leque, você sempre vai manter também ponto sobre ponto e deixar o último. Porém, eu só tenho 2 pontos a serem trabalhados, porque o último eu deixo sem trabalhar. Então, 1 e 2, deixando o último. Nossos leques agora tem 4 pontos, olha, de cada lado do nosso leque, tá? Uma corrente, repete nos demais. Vou finalizar e ainda volto na próxima carreira com vocês para ressaltar a explicação. Finalizando aqui a carreira, fiz meu último leque, uma corrente e finalizando, olha, mais uma vez aqui no pezinho da terceira correntinha. É só repetição agora, tá, gente? Nossos leques, eles vão aumentando 1 ponto a cada carreira. Aqui, ó, 4 pontos de cada lado. Nesta carreira agora, vamos ter 5 pontos de cada lado, na próxima 6, na próxima 7 e assim por diante. Finalizou, sempre caminha até o segundo ponto de base, com baixíssimo. Estando sobre o segundo ponto, dá início, subindo 3 correntes ou 2, quem preferir. Primeiro ponto. Sigo trabalhando ponto sobre ponto nos demais. Aqui já tenho um total de 3 pontos. E no intervalo de correntinha do leque, eu mantenho o meu leque de 2 pontos altos aqui dentro, 2 correntes e mais 2 pontos. Então, nossos leques, nesta carreira, olha, fica com 5 pontos de cada lado, ok? Aqui já tem 1, 2, 3, 4, 5. Do outro lado, 2. Agora, eu concluo os demais, ponto sobre ponto, e deixo o último. Então, aqui já é meu terceiro ponto desse lado. Aqui o quarto. E aqui o quinto. Uma corrente, passa para o próximo leque e repita, sempre pulando o primeiro, ponto sobre ponto, o mesmo procedimento, tá? Ao finalizar a carreira, ponto baixíssimo aqui no pezinho da terceira correntinha e dá seguimento à repetição. Aqui já trabalhei ponto sobre ponto, pulei o primeiro, no intervalo eu repito o meu leque de 2 pontos, 2 correntes e mais 2 pontos. Do outro lado aqui do meu leque, eu sigo trabalhando ponto sobre ponto e deixo o último sem estar trabalhando. Então, eu tenho um ponto, não esquece esse daqui que ele vai ficando bem apertadinho aqui no cantinho, tá? O segundo e o terceiro. O último eu deixo sem trabalhar. 5 pontos de cada lado do meu leque nesta carreira. Uma corrente e repete nos demais. Eu vou adiantar a minha peça, eu já volto mostrando para vocês com quantos pontos eu fiquei em cada um dos nossos leques aqui, pra gente começar as nossas diminuições. Bom, pessoal, já adiantei aqui a minha peça, eu trabalhei um total de 12 carreiras, a contar aqui do miolinho, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carreiras. Eu fiquei aqui em cada um dos meus motivos com 12 pontos altos de cada lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sempre pulando o primeiro e deixando o último ponto aqui do outro lado, tá? 12 pontos de cada lado. Quer a sua peça maior? Trabalhe por mais carreiras. Automaticamente, você trabalhando por mais carreiras, nós vamos começar as diminuições agora. Você vai trabalhar da mesma forma, porém a sua peça ficará maior. E assim, você vai ter que acrescentar mais flores também aí na sua peça, porque você vai ter mais pontos aí, ok? Bom, e agora para fazer as nossas diminuições é um pouquinho
pouquinho diferente. A gente sempre deixava o primeiro e o último aqui do outro lado. Agora, nós vamos sempre deixar dois e deixar os dois últimos aqui do outro lado. Então, eu estou sobre o primeiro, eu faço um baixíssimo também sobre o segundo, caminhando, até chegar aqui, ó, sobre o terceiro ponto de base. Mais um baixíssimo no terceiro. Estando sobre o terceiro, eu já deixei os dois primeiros aqui para trás. Eu subo 2 correntes, ou 3, quem preferir. Sigo trabalhando ponto sobre ponto nos demais. Aqui já estou com um total de 9 pontos altos, contando com as 2 correntinhas iniciais que faz a vez do primeiro ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui o 10º ponto. E o que muda aqui também é que no intervalo agora, ao invés de fazer 2 pontos, a gente faz apenas um. A gente fazia 2 pontos, 2 correntes e mais 2 pontos. Agora fazemos um ponto, 2 correntes e mais um ponto. É o que muda nas diminuições também, tá? Venho aqui para o outro lado do meu motivo, do meu leque, sigo trabalhando ponto sobre ponto e deixo os dois últimos. Concluindo aqui meu último ponto desse lado, deixei os dois últimos, assim como eu pulei os dois primeiros. E a gente fica no total de 11 pontos de cada lado do nosso leque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Faço uma correntinha de intervalo, quem preferir pode fazer 2, vai depender da tensão do seu ponto, tá? Venho no intervalo de correntinha, ó, e faço um bloquinho de 2 pontos altos. 1 e 2. Uma corrente, venho para o próximo motivo e repito tudo novamente. Sempre pulando os dois primeiros, a partir do terceiro eu sigo trabalhando ponto sobre ponto. Aqui já estou com 9 pontos trabalhados, aqui o 10º. E no intervalo de correntinhas eu trabalho um ponto, o 11º. 2 correntes, venho no mesmo intervalo ainda e faço já o primeiro ponto do outro lado. Sigo trabalhando ponto sobre ponto e deixo os dois últimos. Finalizando aqui, 11 pontos. Já repeti pela segunda vez juntinho com vocês, deixei os dois últimos, uma corrente, venho no intervalo de corrente da carreira anterior e faço um bloco de 2 pontos altos. Uma corrente e repito o mesmo procedimento nos demais. Bom, pessoal, que já estou finalizando a minha carreira, uma corrente, tem aqui meu último espaço de correntinha, eu faço meu último bloco de 2 pontos altos. Uma corrente e finalizo com o ponto baixíssimo, olha, aqui no pezinho da segunda correntinha, tá? Para quem subiu 2. E assim finalizamos a nossa primeira carreira das diminuições. Agora, gente, é só repetição, tá? Toda vez que for iniciar agora, sempre você vai iniciar a partir do terceiro ponto de base. Estou no primeiro, eu caminho com o baixíssimo, olha, no segundo, e aqui no terceiro, baixíssimo também. Estando sobre o terceiro, eu subo 2 correntes, altura do primeiro ponto. Sigo trabalhando ponto sobre ponto nos demais. Aqui já é meu 8º ponto, aqui o 9º, e no intervalo de correntinha, um ponto alto, que já é o 10º, 2 correntes e mais um ponto alto. Já dando início aqui ao outro lado do meu motivo. Sigo trabalhando ponto sobre ponto aqui do outro lado e deixo os dois últimos sem estar trabalhando. Finalizando aqui, meu último ponto, deixei os dois últimos, estamos assim, sempre uma corrente, quem preferir faça 2, se tiver o ponto muito justinho, e nos intervalos de correntinha, olha, da carreira anterior, sempre vamos ter um bloco de 2 pontos altos. Nossos blocos vão aumentando a cada carreira. Entre um e outro, uma corrente. Vem no próximo intervalo, bloco de 2 pontos altos. Agora, já temos 2 blocos nesta carreira, tá? Na próxima teremos 3, na próxima 4 e assim por diante. Aqui vai diminuindo e nossos bloquinhos vão aumentando. Uma corrente, passo para o próximo bloco, pulo os 2 primeiros, trabalho ponto sobre ponto e repito o mesmo procedimento que acabamos de fazer aqui no anterior.
Fiz aqui ponto sobre ponto, pulei os 2 primeiros. No intervalo de correntinha, sempre um ponto, 2 correntes e mais um ponto no mesmo intervalo. Passo aqui para o outro lado do meu motivo, sigo trabalhando ponto sobre ponto e deixo os 2 últimos. Finalizando aqui o outro lado também do meu motivo, uma corrente e agora a gente faz os bloquinhos nos intervalos da carreira anterior. Sempre bloco de 2 pontos altos, tá? É sempre essa mesma repetição, tá, gente? As diminuições sempre pulando os 2 primeiros aqui, ponto sobre ponto, conforme acabamos de fazer. Do outro lado também, ponto sobre ponto, deixo os 2 últimos. E aqui os nossos bloquinhos nos intervalos. Seguimos com essa mesma repetição por algumas carreiras. Eu vou adiantar aqui as minhas e já retorno aqui passando mais dicas para vocês, ok? Bom, pessoal, aqui eu estou finalizando a minha carreira das diminuições, uma corrente e sempre finalizando, olha, no pezinho da segunda correntinha com ponto baixíssimo. Aqui eu trabalhei até que meus leques ficassem com 2 pontos altos cada motivo. São 8 motivos no total. Eu fui diminuindo até ficar com 2 pontos de cada lado do meu leque, sempre deixando os 2 primeiros e deixando os 2 últimos, tá? Eu fiquei aqui no total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bloquinhos de 2 pontos altos. A nossa próxima carreira agora, nós vamos fechar o nosso trabalho tudo com pontos altos. Então, daqui onde finalizamos, eu subo 2 correntes, altura do primeiro ponto. Sigo sempre trabalhando ponto sobre ponto. Nesse intervalo aqui do nosso leque, olha, que a gente já tem aqui à frente, eu trabalho 2 pontos altos aqui. Continuo com ponto sobre ponto nos demais. Sempre que houver aqui à frente uma correntinha de intervalo entre os nossos bloquinhos de 2 pontos, olha, em um bloco eu faço um ponto alto em um intervalo, ponto sobre ponto aqui sobre o meu bloco de 2 pontos altos, e no próximo intervalo eu trabalho 2 pontos altos, porque o meu ponto ele é muito justo, então assim eu trago um equilíbrio na minha peça, tá? Caso seu ponto seja assim como o meu, apertadinho, justinho também, você pode trabalhar um ponto em intervalo, no próximo você trabalha 2, para equilibrar a sua peça. Nos bloquinhos ponto sobre ponto, próximo intervalo é só olhar no anterior. Se aqui eu trabalhei 2, no próximo eu trabalho apenas um ponto. E assim a gente vai fechando a nossa peça, olha, pra gente poder entrar com as flores aqui agora, na próxima carreira. Ponto sobre o bloco. Próximo intervalo, você dá uma olhadinha no intervalo anterior, se você fez um ponto, no próximo você faz 2. Bom, aqui, olha, eu estou chegando novamente aqui no meu leque, ponto sobre ponto. Nesse intervalo eu faço um ponto, pois no anterior eu fiz 2. Aqui no leque, ponto sobre ponto normalmente. E no intervalo do leque eu estou sempre fazendo 2 pontos altos. Isso vai depender aí da tensão do seu ponto. Se o seu ponto for mais soltinho, você pode fazer apenas um ponto, tá? E segue normal, ponto sobre ponto, repetindo a sequência que eu passei para vocês por toda a volta. Vou adiantar minha peça e já retorno aqui com vocês. Bom, pessoal, aqui eu já dei toda a volta na minha peça. Ele fica bem estruturado, fica certinho, não cria babados e nem vira chapéuzinho, tá? Aqui no caso eu já finalizei com ponto baixíssimo, onde a gente iniciou a carreira. Vou cortar o fio, deixo uma pequena sobrinha para fazer o arremate. Ainda passo aqui por dentro, olha, e dou um nozinho, tá? Nós vamos iniciar agora a colocação das nossas flores. Bom, a flor que eu vou usar na minha peça, ela já tem videoaula aqui, como eu citei pra vocês no início do vídeo. Quem ainda não acompanhou a aulinha dessa florzinha aqui, eu vou deixar o link logo abaixo na descrição do vídeo. Mas lembrando que você pode usar qualquer flor aí de sua preferência, desde que ela tenha 8 pétalas, tá? Ela tem 8 espacinhos aqui, ó, pra gente trabalhar os nossos leques agora. Vou prender aqui o meu fio da mesma cor do tapete em um dos espacinhos aqui da minha flor e vou iniciar com o leque. Dou um nozinho bem aqui no cantinho. Lembrando que a gente vai fazer também a união direta, sem cortar o fio. Vamos unir todas as flores ao redor da nossa peça, sem estar cortando o fio. Entro no mesmo espaço, já subo aqui 3 correntes, ou 2, quem preferir. É a altura de um ponto alto. No mesmo intervalo ainda eu trabalho mais 2 pontos. 1 e 2, é a metade do meu leque.
Faço 2 correntes de intervalo e mais 3 pontos altos ainda no mesmo intervalinho. Essa florzinha aqui que vocês estão vendo que eu estou usando, eu trabalhei no fio charme, tá? Então, ela fica bem delicadinha. Finalizei aqui o meu leque, faço uma correntinha de intervalo, próximo espacinho da minha flor, eu trabalho 3 pontos altos. Ficamos dessa forma aqui, uma corrente, próximo espaço é o leque, só que na metade do meu leque agora eu já vou fazer a união lá na minha flor. Então, eu faço 3 pontos altos, que é a metade do leque. Feito aqui a metade do meu leque, eu faço apenas uma correntinha de intervalo, estamos desta forma. Venho aqui na base do meu tapete, desta forma aqui de frente pra mim, do lado direito, aqui é o lado avesso da minha peça, que é o direito. Em qualquer um dos pontos aqui, tá? Eu começo, olha, bem aqui, onde finaliza o meu motivo, aqueles 2 pontinhos altos. Dou aquela erguidinha na minha peça. Entro em qualquer um dos pontos e faço um ponto baixíssimo. Busco o fio e passo por dentro da laçada. Pronto, já fiz a união. Laço e volto aqui no meu leque, onde eu preciso terminar ele. Falta mais 3 pontos altos. Então, eu laço o fio e termino o meu leque, os outros 3 pontos altos. Concluí aqui o leque, já fiz a união lá na minha peça. Faço uma correntinha de intervalo. Nesse primeiro intervalinho aqui, eu vou pular 3 pontos de base. Aqui foi onde eu prendi, nós pulamos à frente. 1, 2, 3, eu venho aqui no 4º ponto, olha. Dou aquela erguidinha também e prendo com ponto baixíssimo, olha só. Aqui foi onde prendemos, eu pulo os pontos à frente. 1, 2, 3, no 4º ponto. Ponto baixíssimo. Busco o fio e passo por dentro da laçadinha. E sempre descendo aqui na minha florzinha, olha, e concluindo o que me resta aqui. Próximo intervalo é um bloquinho de 3 pontos altos. Feito o bloco de 3 pontos, uma corrente de intervalo. Agora, nos próximos espacinhos, eu pulo apenas 2 pontos. Aqui eu pulei 3 pontos e prendi no 4º. Prendi aqui, agora eu pulo somente 2. 1, 2 e prendo no 3º. Para equilibrar aqui a minha peça e ela não vir a repuxar, criar babados, tá? Busco o fio, ponto baixíssimo. E seguindo aqui a sequência da nossa florzinha, agora o que eu devo trabalhar na minha flor é um leque. Então, eu desço aqui no espaço seguinte da minha florzinha e trabalho a metade do meu leque, 3 pontos altos. Feito aqui a metade do meu leque, uma corrente, volto lá na base do meu trabalho e vou pular 3 pontos de base, assim como eu pulei aqui no meu leque, tá? Então, sempre olhando aonde você prendeu, 1, 2, 3, aqui no 4º a gente prende, sempre dando aquela erguidinha, olha, 1, 2, 3, 4, no 4º você prende com ponto baixíssimo, busca o fio e passa por dentro. Olha só como que fica certinho. Metade do leque trabalhado. Agora, eu laço, volto aqui no meu leque e concluo ele, os outros 3 pontos altos. Concluí aqui meu leque, agora já tá feita a união aqui na minha peça, não precisa mais prender com ponto baixíssimo aqui. Eu vou subir aqui, ó, construindo o que falta na minha florzinha. Que é aqui, olha, uma correntinha de intervalo, já pode virar a sua peça para facilitar você trabalhar. Uma corrente, próximo intervalinho, bloco de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma corrente, próximo intervalo é o leque. Nós vamos trabalhar apenas a metade do leque e já vamos unir a nossa próxima florzinha. Então, eu venho no espaço, trabalho 3 pontos altos, a metade do leque. Uma correntinha de intervalo e pego minha próxima flor. Olha só como que nós vamos fazer a união direta sem cortar o fio. Só ficou essa parte aqui da flor incompleta. Essa parte a gente vai concluir ela quando a gente unir todas as nossas florzinhas.
Pego aqui a minha segunda florzinha. Trabalhando aqui, olha, eu já vou laçar o fio, coloco a minha florzinha aqui do lado, já laço o fio, venho aqui na minha florzinha e inicio, olha, daqui, os 3 pontos, que é a metade do leque, uma corrente, já tô com a próxima flor aqui do lado, deixa eu virar minha agulha aqui. Já laço o fio, vem em qualquer intervalinho e faço a metade do leque aqui também, 3 pontos altos. 1, 2... e 3. Uma corrente e vamos virar para prender agora flor com flor e lá na nossa peça, olha só. Certo? Fiz uma corrente, dou aquela erguidinha nesse espacinho aqui dessa flor já trabalhada e prendo com ponto baixíssimo. Laço, venho aqui na minha flor a qual estou trabalhando, agora é bloco de 3 pontos altos. Feitos os 3 pontos, uma corrente e vou prender lá no próximo espacinho que eu tenho à frente, olha, aqui da florzinha já trabalhada. Dou aquela erguidinha e prendo com ponto baixíssimo. Agora será um leque, sempre é leque 3 pontos, leque 3 pontos. Então, eu venho aqui no intervalinho da minha flor e trabalho a metade do meu leque, 3 pontos altos. Feito a metade do leque, uma corrente, vamos lá na nossa florzinha já trabalhada e também aqui na base do nosso trabalho, no mesmo pontinho aqui, olha, onde eu prendi a anterior, dou aquela erguidinha e faço um baixíssimo. Feito isso, eu já retorno aqui na minha florzinha e termino o meu leque, os outros 3 pontos altos. Assim, a gente vai unindo flor com flor e lá na nossa peça também. Aqui eu vou concluir o meu leque, os 3 pontos altos. Concluí o leque, uma corrente, vou girando aqui a minha peça, porque agora eu tenho que prender essa florzinha lá na base do meu trabalho. Quando for o leque, a gente pula 4 pontos. Então, eu prendi aqui, eu pulo 1, 2, 3 e prendo no quarto, na verdade, tá? A gente pula 3, quando for o leque. Dá aquela erguidinha, ponto baixíssimo. E sempre descendo aqui, ó, retornando na florzinha e fazendo o procedimento seguinte. Depois do leque, são 3 pontos altos no espaço seguinte. 1, 2 e 3. Uma corrente de intervalo, agora eu pulo apenas 2 pontos para trazer aqui um equilíbrio para minha peça, tá? Eu prendi aqui, eu pulo 1, 2 e prendo no terceiro. Dá aquela erguidinha, ponto baixíssimo. Retorna na flor, o que agora é o leque. Eu faço apenas a metade do meu leque, 3 pontos. Uma corrente de intervalo e vou lá na minha base prender. Agora, eu pulo 3 pontos. Prendi aqui, pulo 1, 2, 3 e prendo aqui no quarto. Dou aquela erguidinha, ponto baixíssimo. Desço e concluo os outros 3 pontos do meu leque. Concluí aqui meu leque, já está tudo preso aqui na base da minha peça. Olha como que vai ficando certinho. Ok? Agora, você conclui aqui o que falta nessa lateral da sua florzinha e já pega a sua próxima flor e faça o mesmo procedimento. Uma corrente, próximo procedimento agora são 3 pontos altos. Uma corrente, próximo procedimento é um leque, porém eu faço apenas a metade do leque, 3 pontos. Uma corrente, já pegamos aqui a nossa próxima flor e fazemos o mesmo procedimento tudo novamente. Agora é só repetição, tá, gente? Somente essa lateral das nossas florzinhas vai ficando incompleta pra gente dar a volta quando a gente finalizar todas as flores, tá? Então, agora é só unir a próxima. Se você tiver dúvida, volte um pouquinho o vídeo, veja como que foi feita a união dessa segunda florzinha e você só dá seguimento nas demais. É repetitivo, tá bom? Então, eu vou fazer todas as uniões e já venho aqui falando pra vocês quantas florzinhas deu aqui em volta da minha peça pra gente dar continuidade à nossa aula.
Bom, pessoal, aqui eu já concluí a minha peça. Eu utilizei aqui um total de 28 flores, tá? Na tensão do meu ponto. Eu já apliquei aqui a minha última flor, mas eu vou desmanchar pra mim finalizar juntinho com vocês, porque a aplicação dessa última flor é um pouquinho diferente, porque precisamos fazer a união aqui na lateral, na base da nossa peça, e na outra lateral, que foi da primeira flor que nós fizemos a aplicação, tá? Então, eu vou desmanchar e vou fazer a união juntinho com vocês. Bom, aqui eu deixei a união aqui da lateral já pronta, que é o mesmo procedimento que eu passei pra vocês lá no início da primeira e da segunda flor. Então, já tá unido, já fiz o leque, vou fazer uma correntinha de intervalo, vou pular 4 pontos de base. Olha, dá uma erguidinha assim que fica fácil pra você fazer a contagem. Nós prendemos com ponto baixíssimo aqui, eu pulo 1, 2, 3 e prendo aqui no quarto ponto, com ponto baixíssimo. Feito isso, eu desço lá na minha florzinha e trabalho agora um grupo de 3 pontos altos. Normal, tá? O que muda é ali na finalização. Fiz aqui o bloco de 3 pontos, uma corrente novamente. Vou pular 4 pontos, 3 pontos, aliás, perdão, e prender no quarto. Olha, aqui foi onde eu prendi com baixíssimo, 1, 2, 3, e prendo aqui no quarto ponto. Não tem problema se a sua peça deu menos flor ou mais flor, porque isso depende da tensão do ponto de cada um. Eu estou pulando sempre 3 pontos ou 2 pontos e prendendo no terceiro, mas às vezes você pode pular mais. O importante é ficar certinho assim, gente, olha, não emborcar, não repuxar a sua peça, porque na próxima carreira a gente vai trabalhar bloquinhos aqui e de repente, se você pulou mais ou menos pontos aqui nas flores, pode repuxar seu trabalho, tá? Então, você vai medindo a tensão do seu ponto aí. Fiz o bloquinho, já prendi lá em cima, agora aqui eu faço a metade do leque no próximo intervalo. 3 pontos, lá na minha florzinha. Faço aqui uma correntinha de intervalo e vou lá na base da minha peça. Aqui nós prendemos, eu pulo 1, 2, 3 e prendendo no quarto vai me sobrar um ponto. Então, eu posso pular 4 e pular e prender aqui no quinto, olha, que foi lá onde nós iniciamos tudo, tá? Não tem problema não. Ponto baixíssimo. Tem que prender lá no mesmo lugarzinho onde a gente prendeu a primeira flor. Laço, volto aqui e finalizo o meu leque, 3 pontos. Bom, finalizei aqui meu leque, eu faço uma corrente de intervalo e deveríamos seguir com o bloquinho e a metade do leque. Só que agora, olha, eu já tenho a base aqui da primeira flor que a gente aplicou na nossa peça. Então, eu venho aqui nesse intervalinho aqui da flor e vou prender com baixíssimo lá também, unindo uma na outra. Ponto baixíssimo. Laço, agora sim, eu venho no próximo intervalo, aonde eu estou trabalhando, e faço o bloco de 3 pontos. O que muda aqui, gente, é que nós estamos fazendo a união nas 3 laterais, tá? Nas flores anteriores, a gente fazia a união nessa lateral e na lateral da base. E aqui a gente só trabalhava, né, e vinha com a próxima flor. Agora, a gente precisa fazer a união em todas as laterais, inclusive nessa aqui, que foi a primeira flor aplicada. Fiz aqui meu bloquinho de 3 pontos, uma corrente, vou lá no próximo intervalo, olha, da minha flor, a primeira florzinha, ponto baixíssimo. Laço, volto no próximo intervalo da flor e faço a metade do meu leque, 3 pontos. Feito aqui a metade do meu leque, uma corrente de intervalo e vou lá no meu último intervalinho. Olha, que foi o primeiro leque trabalhado da nossa primeira flor aplicada. No intervalo, um ponto baixíssimo. Laço, volto aqui na flor e termino o meu leque, os 3 pontos. Concluído aqui o leque, eu vou dar uma alongada aqui pra mostrar pra vocês. Então, nós aplicamos aqui a nossa última flor, olha, fica certinho, tá? Um total de 28 flores, então. Se vocês estiverem iniciando na arte do crochê e deu menos flor ou mais flor, não se preocupe. O importante é a sua peça ficar bem certinha assim. Não querer virar aquele chapeuzinho, emborcar e nem criar babados, tá? Não importa a quantidade de flores que você aplicou na sua peça, não. Então, nós finalizamos 28 flores na minha peça. Agora, nós vamos fazer toda essa parte que a gente veio deixando incompleto, porque a gente fez a união direta aqui, sem cortar o fio. Feito esse leque, uma corrente, eu venho no próximo intervalinho aqui, olha, e faço o que está faltando, que é bloco de 3 pontos altos. Uma corrente de intervalo, e aqui a gente sempre deixava o nosso leque incompleto, tá vendo?
3 pontos. Tá faltando os outros 3 pontos do meu leque. Então, eu entro no mesmo intervalo e finalizo o meu leque. 3 pontos altos. Faço uma corrente de intervalo. Se seu ponto for muito apertadinho, muito justinho, eu sugiro que você faça 2 correntinhas aqui, tá? Nesse intervalinho de correntinha, entre um bloquinho de flor e outro, eu entro aqui nesse intervalo e faço um ponto baixo. E olha só, ficou concluído o nosso bloco, olha, a flor toda concluída. E será essa a nossa repetição agora por toda a volta. Feito aqui o ponto baixo, eu faço uma corrente, venho no próximo intervalinho, que é o leque que está incompleto. No mesmo intervalo, eu finalizo o meu leque com mais 3 pontos altos. A repetição, então, é essa, sempre finalizando os leques que estão incompletos e um bloquinho de 3 pontos altos aqui no próximo intervalo, olha. Uma corrente, vem no intervalo, bloco de 3 pontos altos. Fez o bloco de 3 pontos, uma corrente, próximo intervalo, finaliza o leque. No mesmo intervalo, 3 pontos altos. Uma corrente e entre um bloco de flor e outro, olha, nesse intervalinho, um ponto baixo. Olha, já finalizamos a segunda florzinha aqui, tá vendo? O bloquinho ficou todo completo. E será essa repetição, mais uma vez aqui com vocês, para que não haja dúvida. Uma corrente, aqui o bloco está, o leque, aliás, perdão, está incompleto. Eu venho no mesmo intervalo e faço mais 3 pontos altos. Já estou aqui, ó, na minha terceira flor, completando ela, tá? Vai sempre dando aquela puxadinha aqui pra ficar bem certinho, tá? Uma corrente, próximo intervalo é apenas blocos de 3 pontos altos. Uma corrente, próximo intervalo é o leque que está incompleto. Então, eu venho no mesmo intervalo e concluo os outros 3 pontos. 1, 2 e 3. Concluí o leque, uma corrente de intervalo e venho entre um bloco de flor e outro, nesse intervalinho, prendo com um baixo. Uma corrente e repete o mesmo procedimento por toda a volta. Se você teve alguma dúvida, é só voltar o vídeo um pouquinho e fazer a repetição que eu expliquei aqui nas 2 flores anteriores, tá? Eu vou adiantar as minhas e já retorno com vocês pra gente somente fazer aqui o bico de acabamento da nossa peça e estar concluindo aqui a nossa videoaula. Bom, pessoal, já dei toda a volta na minha peça, estou fazendo aqui meu último bloquinho, olha, de 3 pontos altos, uma corrente, venho no último intervalo, bloco de 3 pontos altos. E já chegamos ali, aonde nós iniciamos a nossa primeira florzinha. 3 pontos, uma corrente de intervalo, e olha, aqui foi onde nós iniciamos a nossa primeira flor. Venho no pezinho da terceira correntinha, um ponto baixíssimo. E assim a gente deu a volta em toda a nossa peça, todas as flores aqui já feita a união e todos os nossos leques, bloquinho, tudo completinho, tá? Bom, agora eu vou circular minha peça com pontos baixos. Eu vou fazer um bico de acabamento bem simples na minha peça, pois as nossas florzinhas aqui já deu um certo trabalho, então eu não quero fazer um bico de acabamento muito elaborado. Mas se você tiver mais experiência no crochê, você pode estar adaptando aqui qualquer bico de acabamento aí de sua preferência, tá? Para fazer essa carreirinha de ponto baixo, nós finalizamos aqui com um ponto baixíssimo. Daqui eu já subo 2 correntes, altura do primeiro ponto baixo. Sigo trabalhando sobre cada ponto, olha, da carreira anterior, um ponto baixo. Então, eu venho no próximo, um baixo, no próximo, um baixo. Aqui eu tenho uma correntinha de intervalo, eu faço um pontinho baixo. Aqui eu tenho aquele pontinho baixo que a gente prende aqui, ó, entre um bloco das flores e outro. Eu venho nesse intervalinho, se você preferir, pode pegar aqui, ó, em cima do pontinho baixo, nas 2 cordinhas, para ficar um acabamento bem bonitinho. E fazemos um ponto baixo. Tenho aqui à frente o meu outro leque, onde a gente faz uma correntinha, eu venho entre o leque e faço um baixo. Tenho um bloquinho de 3 pontos altos do meu leque, eu faço um ponto baixo sobre cada um deles. A gente vai circular em todos os pontos, fazendo um pontinho baixo, tá? Nenhum será pulado.
Tenho aqui à frente o cordão de uma correntinha, um ponto baixo. Olha, vai deixando firminha a nossa peça, tá? E dando aqui um acabamento pra gente entrar com o bico final, bico de acabamento final. Tenho um bloquinho de 3 pontos, ponto baixo sobre cada ponto baixo. E a dica aqui é você não apertar muito esses pontinhos baixos, tá? Pra não vir a repuxar o seu trabalho, principalmente se você tiver um ponto bem justinho. Intervalo de correntinha, um baixo. Tem aqui o meu leque, eu tenho um bloco de 3 pontos do leque, um ponto baixo sobre cada um deles. Tenho à frente o intervalo de uma correntinha aqui do meu leque, eu venho no intervalo um baixo. E aqui é onde a gente prendeu com ponto baixo, entre um bloco e outro. Desse pontinho baixo, olha, pegando nas duas cordinhas do ponto, um baixo. Tenho o meu leque aqui da próxima flor, no intervalo do leque um baixo. E um ponto baixo sobre cada ponto aqui do bloquinho de 3 pontos do meu leque. E sigo assim, com essa mesma repetição por toda a volta. Olha, vai ficando bem certinho aqui a base da nossa peça, tá? Aí depois a gente já entra com o bico de acabamento. Então, eu vou dar toda a volta na minha peça com esse mesmo procedimento e já volto finalizando aqui onde a gente iniciou juntinho com vocês, tá? Bom, pessoal, aqui eu já dei toda a volta na minha peça com pontos baixos, seguindo a mesma repetição que eu passei pra vocês. Fiz meu último baixo aqui no intervalo. E aqui, olha, foi onde nós iniciamos com 2 correntinhas iniciais, fazendo a vez do primeiro pontinho baixo. Eu vou lá no pezinho da segunda corrente, ponto baixíssimo. Finalizamos a nossa carreira de ponto baixo. E a nossa peça ficou bem estruturada, bem certinho, tá, gente? Não emborque, não cria babados, tá bom? Agora, nós vamos finalizar aqui com um bico de acabamento bem simples, mas lembrando, se você tem mais experiência, pode adaptar outro bico, tá? Daqui mesmo eu já subo 3 correntes, altura de um ponto alto, quem preferir pode subir 2. Vou trabalhar um bloco de 5 pontos. As 3 correntes já faz a vez do meu primeiro ponto. Vem no próximo, o segundo ponto alto. Sobre cada ponto baixo, olha, da carreira anterior. No próximo, o terceiro ponto alto. No próximo, o quarto. E aqui no próximo, o quinto. Vamos trabalhar bloquinhos de 5 pontos por toda a volta agora. Feito aqui meu primeiro bloco de 5 pontos altos, eu faço um cordão de 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Vou pular 3 pontos de base. 1, 2, 3. E no próximo, eu já inicio o próximo bloco de 5 pontos. Lá no final, pode ser que falte ponto ou sobre ponto. Aí, a gente faz a adaptação, tá? Então, aqui já é o primeiro. No próximo, meu segundo ponto alto do próximo bloco de 5 pontos. Aqui o terceiro. O quarto. E o quinto. Novamente, 5 correntes de intervalo. 3, 4 e 5, pulo 3 pontos, 1, 2, 3, e no próximo eu inicio mais um bloco de 5 pontos altos. E assim seguimos por toda a volta. Eu estou pulando 3 pontos, estou fazendo 5 correntes de intervalo, mas isso aí depende da tensão do ponto de cada um. Pode ser que você fazendo da mesma forma que eu, o seu trabalho crie babados ou repuxa, então você tem que adaptar o seu ponto, tá? Fez 5 correntes, achou muito? Faça 4. Ok? Pulou 3 pontos, tá pouco? Pula 4. Tá joia? Vai adaptando ao seu ponto. Mas a nossa repetição agora é essa. 5 pontos altos, cordão de 5 correntes, pula 3 pontos e inicia o próximo bloquinho. Vou dar a volta por toda a minha peça e já retorno aqui com vocês. Bom, pessoal, aqui já estou quase finalizando e eu vim mostrar pra vocês como que eu faço a contagem pra me saber se eu vou ter que fazer adaptação ou não, tá? Aqui, como já está próximo aqui, olha, da onde a gente iniciou, eu fiz esse bloco, 5 correntes, aí eu faço a minha contagem dessa forma, olha, eu vou pular 3 pontos agora, 1, 2, 3, e vou trabalhar 5 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, certo? Mais um bloco. Vou pular novamente 1, 2, 3, vou fazer mais um bloco, 1, 2, 3, 4, 5. Vão me sobrar 1, 2, 3, 4 pontos a ser pulado e vou finalizar aqui. Então, vai sobrar só um pontinho a mais, não tem problema algum, tá, gente? Aí, agora, no seu caso, se sobrar um pouco mais, o meu sobrou 1, o seu sobrar 3 ou 4, você trabalha 2 juntos em algum bloco pra bater certinho aqui no final. Não repuxar e nem criar babados, tá? É só fazer a adaptação. Pode pular um pontinho a mais nesses anteriores pra dar certinho lá, tá? Então, agora eu pulo 3 pontos,
Faço mais um bloco aqui de 5 pontos. Bom, finalizando aqui, meu último cordão de 5 correntes, e eu fiquei aqui no total de 49 blocos de 5 pontos altos, em volta da minha peça, ok? 5 correntes e finalizo aqui, olha, no pezinho da terceira correntinha, lá onde nós iniciamos, ponto baixíssimo. Bom, finalizamos aqui com ponto baixíssimo, agora eu vou caminhar até o terceiro ponto de base, eu estou sobre o primeiro, eu venho aqui sobre o segundo, faço um baixíssimo também. E aqui sobre o meu terceiro ponto, olha, de base, eu já posso vir direto e fazer um ponto baixo. Feito aqui o meu pontinho baixo, eu estou no ponto do meio, sempre vou deixar 2 aqui no início e 2 no final, sempre fazer ponto baixo no do meio, ou seja, no terceiro. Já laço o fio sem correntinha de intervalo, eu venho aqui no espaço de 5 correntes da carreira anterior e trabalho 11 pontos altos. Se você achar que é muito 11 pontos, ah, Edilene, meu trabalho ficou todo emborcado, ficou com muito ponto, você pode fazer menos, tá, gente? Desde que seja números ímpar. Então, 11 foi muito, faça 9. 9 foi muito, faça 7, ok? Mas tem que ser número ímpar. Aqui eu já tenho um total de 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... e 11. Feito aqui os 11 pontos dentro do cordão de 5 correntes, eu venho no próximo bloco de 5 pontos, pulo os 2 primeiros, venho no terceiro, no do meio, prendo com ponto baixo. Sem correntinha, novamente, eu venho para o próximo intervalo e faço 11 pontos altos novamente. E repetindo, se você achou muito ponto, vai emborcar seu trabalho. Faça menos, não vai mudar em nada o gráfico, né, o modelo do seu trabalho, porém, a sua peça vai ficar mais estruturada. Mas tem que ser números ímpar para bater certinho a nossa próxima carreira, tá? Feito o grupinho de 11 pontos, eu venho no bloco de 5 pontos altos, venho no do meio, olha, no terceiro e prendo com o baixo. Sem correntinha, já vou direto para o próximo intervalo. E repito, 11 pontos altos. Bom, pessoal, aqui eu já estou finalizando a minha carreira de bloquinhos de 11 pontos altos. Vou finalizar com ponto baixíssimo, olha, fiz meu último bloco no mesmo pontinho baixo, lá onde nós iniciamos a carreira. Lembra que a gente caminhou por 2 pontos e no terceiro fizemos o ponto baixo? Neste pontinho baixo, olha, eu finalizo com ponto baixíssimo. Ok? Agora, nós vamos repetir o mesmo procedimento novamente, ficando com 2 camadas aqui desse bico de acabamento. Feito aqui o nosso ponto baixíssimo, nós temos aqui na frente nosso bloco de 11 pontos. Se você fez 9 pontos, você vai pular menos ponto que eu. Eu vou caminhar, olha, no primeiro ponto daqueles 11 com ponto baixíssimo, no segundo ponto, um baixíssimo também, no terceiro ponto, um baixíssimo também. Já aqui no quarto ponto do bloquinho de 11, eu já faço direto, olha, um pontinho baixo. Se você fez os seus blocos com 9 pontos, você caminha só por 2 pontos e prende no terceiro, tá joia? Fiz o meu primeiro ponto baixo aqui, então, no próximo, o segundo ponto baixo, no próximo, o terceiro, aqui no próximo, o quarto e no próximo, o quinto. Vamos ter os nossos bloquinhos de 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e sobrou 3 pontos aqui no final. Eu pulei 3 no início e deixo 3 no final. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, contando todos. Se você fez com 9, você vai deixar 2 no início, vai fazer 5 pontos baixos, já dá um total de 7, e vai deixar 2 no final, 8, 9. Tá joia? Vou manter um cordão de 5 correntes, 1, 2, 3, 4 e 5. Aí, Edilene, meu ponto é muito apertadinho, faça com 6 correntes ou até 7, se necessário. Venho no próximo bloco de 11 pontos, pulo 1, 2, 3. Aqui em cima do quarto ponto, olha, já faço meu primeiro ponto baixo, no próximo o segundo, aqui no próximo o terceiro, no próximo quarto e no próximo quinto. E deixo os últimos 3 sem trabalhar. Nós estamos fazendo a camada de 5 pontos baixos e um cordão de 5 correntes, assim como fizemos aqui embaixo, 5 pontos altos, um cordão de 5 correntes.
É a nossa penúltima carreira. Novamente 5 correntes. Quem preferir faça mais, como eu já citei. Vem no bloco de 11 pontos, pulo 1, 2, 3 e no quarto o primeiro ponto baixo e sigo até completar 5 baixos. O segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Deixo os 3 últimos aqui sem trabalhar, 5 correntes novamente e repito o mesmo procedimento por toda a volta. Bom, pessoal, aqui eu estou finalizando, deixei a imagem aí, passando para vocês, olha, fiz aqui meu último cordão de 5 correntes e aqui foi onde nós iniciamos aquele primeiro pontinho baixo. Pego aqui, olha, em 2 alcinhas do pontinho baixo e finalizo com um ponto baixíssimo. E agora nós vamos trabalhar a nossa última carreira. Tem aqui os 5 pontos baixos, estou sobre o primeiro, venho com baixíssimo sobre o segundo também. E aqui sobre o terceiro ponto baixo, já entro direto, olha, e faço um ponto baixo. Agora aqui no cordão de 5 correntes da carreira anterior, nós vamos trabalhar um total de 11 pontos altos novamente, repetindo essa carreira aqui. Se você achar que é muito ponto, pode trabalhar 10 pontos, ou se você achar que é pouco, pode trabalhar mais. É a nossa última carreira. Então, aqui não precisa ser número par ou número ímpar, a quantidade de pontos, tá? O importante é dar certinho, você colocar sua peça, ela não criar babados e nem repuxar. Então, aqui eu estou no terceiro ponto de base, que é o ponto do meio, já laço o fio, venho direto aqui no cordão de correntinhas e faço um total de 11 pontos. Quem preferir pode fazer 10 pontos, se achar que é muito, 11, tá? Um pontinho em cada bloco aqui faz a diferença na nossa peça para trazer o equilíbrio, sim, tá? Aqui é meu 10º ponto. Cuidado para não emborcar esses pontos, se eles ficarem amontoados uns sobre os outros, tá? Tenta distribuir bem assim, direitinho, um do ladinho do outro. E aqui meu 11º. Venho aqui no bloquinho de 5 pontos baixos, pulo 1, 2, sempre no do meio, olha, no terceiro, eu vou estar prendendo com ponto baixo. Lembrando que é a nossa última carreira. Já laço o fio, venho no próximo intervalo de 5 correntes e trabalho novamente um bloco de 11 pontos. E lembrando que se você preferir, pode trabalhar menos ponto, ou se for necessário, pode até trabalhar mais. Aqui já é meu 10º ponto e aqui o 11º. Sempre prendendo com ponto baixo, olha, no terceiro ponto da carreira anterior, os pontinhos baixos, sempre sobre o terceiro. Já laço o fio, vem no próximo intervalo e repete. Mesmo procedimento por toda a volta. Bom, pessoal, aqui já estou finalizando minha última volta, meu último bloco de 11 pontos. E vou finalizar com baixíssimo, olha, aqui sobre aquele primeiro pontinho baixo que fizemos lá no início da carreira. E prontinho, podemos cortar aqui o fio e fazer o arremate da nossa peça. Sempre deixo uma pequena sobrinha ali, passo ainda aqui por dentro da laçadinha, olha, dando nozinho, e com auxílio de uma agulha mais fininha, esse fiozinho eu arremato aqui, ó, do lado avesso da minha peça. Viro aqui minha peça, com a agulha bem fininha aqui para não repuxar o meu trabalho, eu venho trazendo esse fiozinho, olha, pegando aqui nas tramas dos pontinhos. Vou dividir esse fio em 2 partes, como eu estou trabalhando com o fio 6, 3 cabinhos para cada lado. Ainda pego um fiozinho aqui, depois de ter dividido, passo uma parte, dou uns 2 nozinhos. E venho escondendo, olha, um pouquinho desse excesso, eu tenho bastante ponto, posso vir trazendo entre esses pontinhos aqui. Depois eu corto rente e dou um pinguinho de cola. Cortei aqui, rente, e aqui na pontinha, olha, pra ficar mais seguro ainda, eu dou um pinguinho da cola pano da Círculo, tá? Ela fica assim, gente, ó, depois que ela seca, ela fica transparente, e é excelente você fazer esse acabamento aqui, essa finalização.
Prontinho, já fiz aqui todos os meus arremates, vou colocar aqui a minha etiquetinha também. E assim eu finalizo mais uma videoaula aqui juntinho com vocês, passo a passo. Eu espero de coração que vocês tenham gostado, que façam muito essa peça em outras medidas, que eu trouxe todas as dicas para vocês, em outras cores. Pode usar como tapete também, fazendo fio 8, como eu citei lá no início. Eu quero ver muito dessas pecinhas lá nas redes sociais. Se fizer, vou pedir para você me marcar para que eu possa ver, compartilhar e elogiar seus lindos trabalhos. Muito obrigada pela companhia e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!